Nessa quarta-feira, dia 12, a empresa Grizzly Research, divulgou uma matéria acusando a XP de esquema Ponzi, de pirâmide, e que dizendo que isso pode fazer com que a XP venha a quebrar. Então aqui a gente tem essa matéria na íntegra, e acho importante ter um esclarecimento a respeito disso. A verdade, as próprias alegações da XP é que essa matéria é totalmente falsa. E conhecendo como a XP funciona, eu digo também que essa matéria ela é falsa. Por quê? Porque essa matéria ela não tem profundidade quanto àquilo que ela está falando. Ela faz suposições e cria determinadas verdades ali que não existem. Então basta conhecer um pouco do funcionamento dos fundos que ela está mencionando para então compreender que de fato não é uma pirâmide. Mas então vamos lá, vamos entender o que aconteceu. Essa casa de research, ela fez uma análise e chegou a uma conclusão que a XP tem dois fundos de investimento com patrimônios e rentabilidades bilionárias. E todo o lucro da XP é menor do que o lucro desses fundos. Então, eles dizem que se a XP não tivesse esses fundos, ela não seria rentável, ela não teria lucro. E que aqueles fundos têm uma rentabilidade tão absurda que nenhum outro fundo de investimento no mundo conseguiu proporcionar. Alegando, então, que ali existe operações fraudulentas, uma pirâmide financeira, e que se aquilo ali for, quem sabe, descoberto, esclarecido, a XP pode vir a quebrar. Mas, na verdade, isso não existe nada disso. De fato, são fundos que têm patrimônios grandes, onde a rentabilidade parece ser muito grande, mas, de fato, essa rentabilidade ela não é exatamente um lucro da XP. Basta entender o que são esses fundos. Então, por exemplo, o fundo Coliseu, que é o fundo foi o Gladius. O Gladius, que é o fundo de maior rentabilidade e por num período mais longo, ele teve aqui, ó, ao longo aí de até um prazo longo aqui, ó, vamos pegar 5 anos. Nos últimos 5 anos ele deu 2.500% de lucro contra 52% do CDI. Realmente, isso aqui é uma rentabilidade absurda. Mas será que isso de fato é uma rentabilidade? Para que serve esse fundo? Eles dizem que esse fundo ele serve para estruturar as operações de COI, que COI são produtos ruins que os assessores têm que vender para os clientes, e se isso não acontecer, esse fundo não vai ter lucro, a XP não vai ter lucro e a pirâmide vai por água abaixo. E, na verdade, não é isso. Primeiro, COI, na grande maioria, vamos dizer assim, é produtos ruins, mas COI é uma categoria, que nem eu dizer, ação é ruim. Então tem muito COI ruim e tem muito assessor que vende produto. Nós aqui na Moinhos Investimentos não somos remunerados por produtos. Os produtos que a gente leva aos nossos clientes têm as comissões devolvidas para o próprio cliente. Então, se o COI paga ou não paga a comissão, essa comissão ela vai para o cliente. Se a gente leva uma renda fixa, um fundo de investimento, a gente não recebe comissão disso. Mas, claro, a gente sabe que a maioria do mercado não funciona assim. E em todos os COIs, existem COIs lastreados em títulos públicos, em títulos do governo americano, empresas no exterior, COIs de renda fixa, COIs multimercado, COIs de ações, tem COIs de tudo, bons e ruins. E muitos deles a gente só vai saber se ele é bom ou ruim lá no vencimento. Então, vamos separar uma coisa aqui. COI, tem muito COI que não é rentável, ok, a gente tem que saber selecionar bem, mas não dá para generalizar de fato. Acho muito ruim isso. Mas que existe uma venda maciça pensando na comissão, a gente sabe que sim. Né? Bom, então esse fundo ele não, ou a XP, ela não depende exclusivamente de venda de COIs, né? Mesmo porque esse fundo ele serve para dar liquidez para uma série de operações. E esses são os objetivos desses fundos, tanto o Gladius quanto o Coliseu, que também, ó, vou colocar aqui, deixa eu ver, 2, 3, 5 anos. Em 5 anos ele tem 800% de lucro praticamente. Então, mas para que servem? Quem são esses fundos? Da onde vem esse lucro? Então, veja bem, a XP, por exemplo, vou ir para um outro extremo para a gente entender aqui. A XP, ela leva para os seus clientes oportunidades de CDB pré-fixado, por exemplo. Pré-fixado a 15% ao ano, vamos aqui dar um exemplo. E aí é um vencimento para daqui 5 anos. Na prática, alguns anos atrás, em nenhuma instituição, o cliente que aplicou num CDB para 5 anos vai conseguir resgatar antes. Eu até não sei hoje como é que é, se lá no Banco do Brasil
tu tem uma LCA, um CDB com 3, 4 anos, se tu consegue resgatar. Mas eu sei que a XP, há alguns anos, possibilitou que esse cliente pudesse resgatar. E claro, por ele estar fazendo uma operação que antes até era impossível, a XP viabilizando essa operação, ela vai buscar ter algum comissionamento ali. E esse comissionamento ele vem como? Se tu estava ganhando 15% ao ano naquela aplicação, ela te recompra, ela dá liquidez para aquilo que tu não teria liquidez, mas claro, ela cobra uma taxa nisso. E a taxa é diminuir a rentabilidade que tu tinha acumulado. Então vamos supor que tu está ganhando 50% no período, tu vai sair com 40% de lucro. Então ela vai comprar aquele ativo e vai ficar com 10% de margem. E depois ela vai repassar esse ativo no mercado e ainda vai cobrar uma comissão em cima. Então, na verdade, ela está ajudando o mercado a ter liquidez e cobrando uma taxa para fazer essa operação. Um fundo como esse, ele faz justamente isso. É dali que sai o dinheiro para te capitalizar e dar liquidez na tua operação. E na medida que ele compra de alguém, vende para o outro e ganha uma taxa em cima, tem um lucro numa operação que ela mesma organizou e não tem risco. Então não tem nada de errado aqui. E assim como funciona para um CDB, isso vai funcionar para operações estruturadas de bolsa. Então tem lá uma pessoa que quer comprar uma ação com proteções, com travas de opções, que não existem no mercado. A XP vai dar liquidez. A XP vai fazer a operação que a pessoa quer e, claro, vai cobrar uma taxa em cima. Para ela fazer isso, ela vai capitalizar através de um fundo como esse e dar liquidez. Outro exemplo, fundos de imobiliários, infraestrutura setipados. São fundos que não têm liquidez no mercado, onde o investidor deveria levar isso até o vencimento, 4, 5 anos, ou até de ser listado em bolsa. Mas a XP possibilita o resgate antecipado através do mercado de balcão organizado, onde ela vai arbitrar ali uma taxa para fazer essa operação. Esse dinheiro que compra o fundo do investidor, dá liquidez para ele e vende para o outro, é dinheiro de fundos como esse. Inclusive, a gente pode ver aqui no Coliseu, por exemplo, se a gente for analisar a carteira do fundo, que é algo muito questionado por esse relatório da Grizzly, a gente vai ver aqui que ele tem cotas de fundo de investimento de uma série de produtos. E aqui dentro, ó, esse fundo, o Macaíra, quando a gente vai olhar a carteira dele para ver, então, já que o artigo diz, não é aberto, não se sabe o que tem lá dentro. Aqui é um exemplo claro disso, porque são produtos que a gente vê na plataforma da XP. Então a própria XP está com dinheiro nesses fundos, por quê? Porque é um momento transitório. Ela comprou ali, ó, fundos de diversas gestoras, que todas elas têm à disposição na plataforma. Então, mas por que a XP está investindo no produto que ela comercializa? Na verdade, quer dizer que ela comprou de alguém e em breve vai passar para outra pessoa, né? Ela está dando liquidez no mercado. Mas enquanto não saiu de uma custódia e entrou na outra, está dentro do fundo. E o fundo tem essa posição ali, ele vai comprar, vender, vai ganhar uma taxa em cima, que isso dá rentabilidade. E voltando lá no fundo Gladius, aquela rentabilidade astronômica não quer dizer que isso seja lucro da XP. Por quê? Porque se a operação ali, a XP montou a operação e depois ela tem que pagar o cliente. Então muitas vezes o lucro tem pela evolução da posição montada, mas ela tem que resgatar o dinheiro e pagar o cliente para promover a liquidez. Então, as alegações da Grizzly são totalmente infundadas, demonstram que realmente eles não conhecem do que se trata esses produtos, não é dali que vem todo o lucro da XP. Talvez seja uma parte, sim, porque é um serviço que a XP presta. Mas esse relatório foi um relatório totalmente especulativo e é mais uma fake news aí que a gente tem que estar aqui trazendo esclarecimento. Então, espero ter ajudado com esse conteúdo. Se tu gostou, aperta o joinha aqui e dá um like nesse vídeo, ou passa também para quem tu acha que precisa saber mais sobre essa dúvida, entender um pouco mais sobre o que saiu e ajudar com o esclarecimento de outras pessoas a não divulgar mentira aí pela internet, tá bom?